Entra dia, sai dia, e a sensação é sempre a mesma. Navegamos pelos catálogos dos streamings como quem vasculha um baú cheio de promessas vazias. A cada clique, nos arriscamos e quase saímos sempre frustrados. Antes dos livros, dos scripts, das câmeras, já haviam quem se reunia em volta da fogueira para ouvir, sonhar e repassar suas experiências como relíquias verbais. Cada geração herdava da anterior não apenas técnicas, mas a urgência de narrar. É aí que tudo começou. Elas nasceram à beira das fogueiras, ecoaram em pergaminhos milenares, ganharam um corpo nos palcos da Grécia, voz no rádio e, enfim, tornaram-se imagem em movimento nas telas de cinema. Foram 4 milênios de escrita, 2.500 anos de teatro, mais de um século de cinema e quase um século de televisão. Construíram um legado gigantesco, onde gerações de autores criaram uma diversidade estonteante de estruturas narrativas. E agora, sobre ombros de gigantes, está a nossa geração. Uma geração que detém o maior acúmulo de conhecimento sobre narrativas da história da humanidade. Nunca tivemos tantas ferramentas, tantas referências, tantos caminhos, e ainda assim, nunca pareceu tão difícil contar uma boa história. Vivemos um paradoxo inquietante em meio ao excesso de conteúdo, a abundância de plataformas e a democratização da criação, nos deparamos com um colapso silencioso da qualidade narrativa. Basta ligar qualquer streaming e abrir as redes sociais para perceber que há algo faltando. Histórias vazias, personagens rasos, roteiros apressados. Os filmes recentes parecem não ter o mesmo brilho do que antes. Não encantam, não surpreendem, não ficam. Quando por sorte encontramos algo realmente bom, aquilo parece mais um achado acidental, uma rara exceção em meio a uma regra desanimadora. E pior, o esforço de garimpar essa pepita em meio a toneladas de conteúdo genérico beira o absurdo. Será que estamos diante de uma era de crise criativa? Aonde que essas histórias estão nos levando? Será que estamos matando a alma da arte? Essas perguntas não são simples inquietações, são alertas. Porque se continuarmos nesse ritmo, talvez sejamos lembrados não como os maiores contadores de histórias, mas como aqueles que esqueceram como se conta. Antes de seguir em frente, talvez seja a hora de parar, observar, olhar para trás com humildade. Não como quem quer retroceder, mas como quem reconhece que o caminho futuro depende da compreensão do passado. Não podemos nos permitir ser meros repetidores de fórmulas exaustivas. Precisamos resgatar o espírito do contador de histórias. Um ouvinte atento, um observador sensível, o artesão da palavra e da emoção. Aprender os fracassos e acertos do passado é o único caminho para não andarmos em círculos. Não se trata de nostalgia, trata-se de responsabilidade. Se não reavaliarmos nossa forma de narrar, corremos o risco de reduzir a arte das histórias a um produto banal, e não uma herança viva construída sobre ombros de gigantes que vieram antes de nós. Cada narrativa carrega em si ecos de vidas passadas, de experiências, de dores e vitórias. Quando morremos, não levamos nada, mas deixamos tudo nas histórias que contamos, nos personagens que criamos e nas emoções que despertamos. Um legado pobre em narrativa é uma lápide sem inscrição. Um filme mal feito, um livro preguiçoso, um roteiro sem alma. Não falam apenas sobre seus autores, mas também sobre o tempo em que eles foram criados. Por isso, narrar bem é um ato de respeito aos que já partiram e aos que ainda virão. É nossa chance de perpetuar memórias, ideias, sonhos em um mundo cada vez mais rápido e esquecível. As palavras têm poder, mas histórias têm vida. Elas respiram, crescem e se transformam, resistem. Uma boa história atravessa gerações, culturas, idiomas. Podem transformar um anônimo em herói, um vilão em símbolo. Podem criar revoluções ou consolar em silêncio. Quando aprendemos a narrar, aprendemos a viver com mais intensidade, porque contar histórias é, no fundo, nosso modo de entender o mundo, de dialogar com o invisível, de registrar o que somos. E quando um corpo se vai, é nelas que reside a verdadeira imortalidade. Então a pergunta que resta, que história você quer deixar? Não como conteúdo viral, nem como roteiro que obedece aos algoritmos, mas como legado, como marca, como chama que continua acesa quando as luzes se apagam. Charlie Chaplin uma vez disse: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Que a sua história mereça não apenas aplausos, mas silêncio respeitoso,
emoção sincera e inspiração eterna. Porque no final, o que conta é o que se conta.